Home office é isso, mas vamos lá. Então, bom dia agora, oficialmente, a todo mundo. Bem-vindos para a nossa aula semanal de sistemas operacionais. Vou pedir que, enquanto eu estiver fazendo as explicações, vocês deixem os microfones desligados, tá? Só liguem o microfone se for para fazer alguma pergunta, não deixe ele ligado direto, porque às vezes gera interferência no som aqui da aula, tá? Tem alguns aqui que eu vou desligar o microfone. Muito bem. Na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre a disciplina de uma forma geral, né? O que a gente vai ver no decorrer do ano na disciplina de sistemas operacionais. Hoje a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Nós vamos ver alguns conceitos, algumas coisas básicas a respeito do tema. Tudo bem? Vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução à disciplina, ver um pouquinho da história dos computadores e dos seus sistemas operacionais e ver alguns conceitos dos sistemas operacionais. Primeiro de tudo, vamos entender o que é um sistema operacional, porque afinal de contas é o tema da nossa disciplina, né? A gente vai falar sobre sistemas operacionais o ano inteiro. Então, primeiro de tudo, o que vem a ser um sistema operacional? Acho que a gente discutiu um pouquinho na semana passada, né? Vamos ver se alguém conseguiu fixar. Diga, Guilherme. Professora, o slide está passando para você, porque para mim ainda está no 1. É. Parece que tem que trocar manualmente aqui, a gente. Não é para ser, calma lá. Ah, é por isso que às vezes eu gosto de compartilhar minha tela inteira, que daí não tem esses problemas. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos lá. É para estar aparecendo o terceiro slide, escrito o que é um sistema operacional. Agora está aparecendo. Alguém não está vendo esse slide? Porque se estiver dando muito problema, eu troco e coloco para compartilhar minha tela toda e abro no PDF aqui. Agora não aparece para mim. Não está aparecendo nada, nada? Tá a tela inteira branca só. Para mim também tá tudo preto. Calma, às vezes está chegando. É só, vamos lá, vamos trocar de slide aqui, ver. Agora para mim tá tudo preto também. Lerê! Agora Não, mas apareceu. apareceu, só tá demorando um pouquinho. Da Fernanda apareceu também? Ainda não. É que eu tô pelo notebook e pelo celular. E no celular não tá aparecendo nada e no notebook tá. Ah, então dá para você acompanhar no Note, né? Por que você tá nos dois, louca? Porque um é a câmera, o outro não. Ah, entendi. Bom, mas acompanha por onde está aparecendo, então. Ok. Agora todo mundo está vendo? Muito bem, então voltemos aqui. Oh, obrigada, Ramai. Ramai, é Ramai ou Amai? Então, mas como se pronuncia esse H?
Tem o som do H, tá? Então é Ramai, do jeito que eu tô falando mesmo, né? Eu tô falando certo? Deixa eu perguntar melhor. Ah, tá ok. Gente, se estiver falando, pronunciando o nome de alguém errado, vocês me avisem, tá? Em sala eu já teria descoberto isso, porque eu faria chamada. Eu ia perguntando, já ia tirando as dúvidas. Agora, como a gente não faz chamada, eu não sei. Então, se eu falar o nome de alguém errado, vocês me corrijam, pode corrigir, tá bom? Então, vamos lá. O que vem a ser um sistema operacional? A gente discutiu rapidamente na semana passada. Alguém lembra? Diga, Guilherme. Eu lembro que a senhora falou que, tipo, o Windows é um sistema operacional, o Linux que meio que eles organizavam os programas e facilitavam a utilização do usuário. Isso. No final das contas, o sistema operacional é um software. Vocês já viram o conceito de software, de hardware? Tem o negócio que a gente chuta, o negócio que a gente xinga. Ah, foi o Bira que falou isso, né? Provavelmente. É tanto Roubou meu professor. conceito. Eu que dou primeiro esse conceito Foi para o os Bira que falou. Foi o menino ele Bia. roubou de mim. Porque isso é uma forma dos alunos nunca mais esquecerem, né? Software é o que a gente xinga, hardware é o que a gente chuta. Então, o computador ele é formado dessas duas partes. Ele tem a parte física dele, né? Que são as peças, é aquilo que a gente consegue ver e pegar, montar, queimar, estragar, chutar. E em cima dessa parte física, essa parte física sozinha é só um monte de placas e de cabos e de fios que não serve para nada. Para a gente poder utilizar esse hardware, essa parte física do computador, a gente precisa de um software para que a gente acesse esse hardware, tá? O primeiro software que a gente vai usar, que é aquele que está em contato diretamente com o hardware, que vai controlar o hardware, que vai fazer com que a gente consiga usar esse hardware de forma mais fácil, é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é uma categoria de software. Só que software é tudo que está logicamente dentro do computador, de forma lógica, né? Mas a gente não consegue ver, pegar. Então, o navegador, né, o browser que a gente entra nas páginas é um software, o editor de texto é um software, o programa que a gente ouve música é um software. Todos esses são softwares que rodam em cima do hardware. Só que o software base, né? Que ele tanto vai controlar o hardware quanto servir para que os outros softwares rodem, é o sistema operacional. Então, o objeto do nosso estudo aqui durante o ano vão ser essa categoria, vai ser essa categoria de software, o sistema operacional. É aquele que está logo acima do hardware. Em cima dele rodam outros softwares, mas é ele que controla o hardware, é ele que está em contato direto com o usuário, tá? Então, vamos lá, vamos ver alguns conceitos de sistema operacional, né, algumas definições de acordo com alguns pontos de vista. Se a gente pensar do lado do usuário, quem que é o usuário? Nós que estamos usando aqui o computador. O sistema operacional, ele vai fazer o quê? Vai facilitar o uso do computador e agilizar o trabalho realizado. Na verdade, os computadores nasceram para isso, para agilizar trabalho, né? No começo, ele era usado mais para fazer cálculos. Os computadores faziam cálculos de forma mais rápida do que o homem. Então, no começo, era usado mais para isso. Então, esse agilizar o trabalho, no fundo, é isso, fazer alguma coisa que às vezes a gente até faria, mas de forma mais rápida. É lógico que hoje em dia a gente tem coisas que são difíceis de fazer sem um computador, mas também não são impossíveis, tá? Mas com ele é mais fácil de fazer, ok? Do ponto de vista do sistema, né, pensando no próprio sistema operacional, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai gerenciar recursos. O que são recursos? Por exemplo, a impressora. A impressora é um recurso. Se alguém já viu aqui uma empresa, ou às vezes já foi num escritório pequeno, às vezes a gente tem essa situação, tem lá 3, 4 computadores e uma impressora só. Né? A gente não tem uma impressora para cada computador, a gente tem uma impressora para o escritório inteiro. Então, todos os computadores precisam acessar. Se alguém quiser imprimir alguma coisa, tem que mandar naquela impressora. Então, eu tenho mais de um computador para usar aquele recurso.
Então, são os sistemas operacionais dessas máquinas que vão poder mandar, ver se já tem alguém que mandou alguma coisa, colocar esse trabalho de impressão numa fila, verificar se já foi impresso, né? Por exemplo, um pendrive. Um pendrive é um recurso. Então, se eu quero gravar alguma coisa no pendrive, é o sistema operacional que vai lá ver qual que é o tamanho desse arquivo que eu estou querendo gravar no pendrive, se existe espaço suficiente no pendrive, se houver e eu mandar gravar, então é ele que vai pegar essa informação de origem e vai passar lá para o pendrive, vai se certificar de que todos os pedaços do arquivo foram transferidos. Então, quem faz todo esse gerenciamento é o sistema operacional. E ele também é um programa de controle para outros programas, que é aquilo que eu falei, né? Eu tenho um editor de texto. O editor de texto, ele não roda diretamente no hardware. Ele precisa estar dentro de um sistema operacional, né? Eu quero ver um filme, né, sem ser pelo navegador, né? Ou então escutar uma música. Eu tenho um programa de escutar música, MP3, um player de música. Ele não roda sozinho em cima do hardware, eu preciso que ele seja instalado em cima de um sistema operacional. Tanto que não sei se vocês já repararam. Alguém aqui já instalou? Ah, eu quero um programa de escutar música, um navegador, eu vou instalar no meu computador. Alguém já fez a instalação de algum software aqui? O Guilherme já fez. Fernanda está falando que sim também, Fernanda? Mais alguém já fez? Sim, a Ramai. Eu também já fiz, professora. Ótimo. Joguinhos, né? Todo mundo deve ter instalado, mas tô falando no computador, tá? No celular. Fiz no computador. Sim, é porque no computador às vezes é um pouco diferente o processo. Diferente no sentido de escolha. No celular você já vai lá na loja de aplicativos, já é o aplicativo para Android, a gente não precisa fazer nenhuma escolha. Mas, por exemplo, eu quero instalar aqui no slide, tem o desenho ali do Google Chrome, que é um navegador desenvolvido pelo Google, né? Eu tenho ele instalado aqui também no meu computador. Então, se eu for lá na internet, eu vou até compartilhar a minha tela para vocês verem isso. Isso aqui eu acho importante. Agora eu vou ter que entrar aqui no celular. Quando o Google Play Música parou, eu consegui usar o Samsung Music. Tá, mas isso no celular, Guilherme, ou no computador? Cadê você? Primeiro, sistemas operacionais. Deixa eu entrar aqui nos dois. Porque eu falei, no celular é um pouquinho diferente, tá? A gente não vai ter isso que a gente tem aqui no computador. Então, vamos supor... Tira o som. Pronto, assim eu posso ver os comentários aqui, se vocês perguntarem alguma coisa. Agora eu vou compartilhar minha tela. Tá saindo briga. Estão vendo minha tela agora? Agora eu tô compartilhando tudo, né? Então, vamos supor, eu tô usando no meu navegador aqui, é o Firefox, né? Vamos supor que eu queira também ter o Google Chrome. Eu quero instalar o Google Chrome para poder ter dois navegadores. Eu quero. Bom, eu tenho até mais de dois aqui no meu computador. Então, eu vou lá no Google, vou digitar lá. Google Chrome Download. E vou cair aqui na página para eu poder fazer a instalação do Google Chrome, tá? Ele, por padrão, o que ele acontece? Ele já viu qual que é o sistema operacional que eu uso e já está falando aqui para eu baixar, né? Mas eu quero que ele deixe eu escolher.
outras plataformas. Aqui, ó. Então, vou baixar. Qual que é o sistema operacional que eu tenho na minha máquina? É importante isso para eu poder instalar o Google Chrome e ele funcionar. Então, por exemplo, se eu tiver um tablet, eu vou falar se o sistema operacional dele é um Android ou um iOS. Se eu tenho um Windows, se eu tenho um Mac no meu computador, se eu tenho Linux, entendeu? Então, não é qualquer, o Chrome é um só, a instalação do Google Chrome é uma só para qualquer computador. Não. A instalação do Google Chrome vai depender do sistema operacional que eu tenho instalado no meu hardware, tá? Se eu tenho Windows 10, 8, 7, se eu tenho Mac, se eu tenho Linux, e assim para qualquer instalação. Vamos supor, alguém aqui já ouviu falar do LibreOffice? Eu uso Eu LibreOffice. Muito Por bem. causa da minha prima, ela instalou. O LibreOffice, ele é um pacote de escritório, como se fosse o da Microsoft, né? Que tem Word, Excel, PowerPoint, esse tipo de pacote, a gente chama de pacote de escritório. Só que ele é livre, ele é gratuito, né? Então, se eu vier aqui na página do pacote do LibreOffice para fazer o download da instalação... Vamos ver aqui, cadê? Tá aqui, download. Ele vai me perguntar, ó, que tá em inglês aqui, mas aqui ele está me perguntando, me perguntando não, né, me falando, escolha o seu sistema operacional. Como ele já detectou que na minha máquina tem Linux, ele já traz aqui o Linux Deb por padrão, tá? Ele consegue fazer essa checagem. Mas se não for, ó, eu tenho outro tipo de pacote para Linux, ou então para macOS, Windows 32 bits, Windows 64 bits. Então, toda instalação de um software depende de qual sistema operacional que eu tenho na minha máquina, tá? Deixa eu abrir o PDF, que assim eu já deixo minha tela compartilhada, eu acho que é mais fácil. Então, vamos lembrar, sistema operacional para o usuário, ele facilita a utilização do computador, gerencia os recursos, tá? Para o sistema, ele vai servir, vai controlar o hardware e vai servir de base para outros softwares, certo? Cadê aqui? Então, aqui do ponto de vista de usuário, facilitar o uso do computador e agilizar o trabalho, perdão. Né? Do ponto de vista do sistema, o sistema operacional vai gerenciar os recursos, HD, memória, impressoras, gravar arquivos, né? Apagar, o que precisar fazer. E vai ser um programa de controle para outros programas. Tudo bem até aqui? Tudo. Beleza. Então, conclusão, desse pedacinho só que a gente viu, né? O sistema operacional é responsável por controlar o hardware, então ele que vai ligar, né, fazer a inicialização, ligar não, mas fazer a inicialização dos recursos ali depois, gerenciar os dispositivos, gerenciar e escalonar, a gente já vai ver o que significa esse escalonar tarefas, ser base para outros softwares e dar suporte para o usuário, tá? Facilitar a vida do usuário para utilizar ali o computador. Muito bem, quais são os sistemas operacionais mais conhecidos? Na aula passada a gente já viu um pouquinho, né? Windows, sem dúvida, é aquele que vocês mais conhecem. Android também. E se vocês usam Android, vocês usam Linux, porque a base do Android é Linux. Temos o Linux, temos o iOS, mas temos vários outros, tá? Nesse slide aqui, no canto superior esquerdo, tem algumas versões de sistemas operacionais da Microsoft. Então, o primeiro aqui, que é o MS-DOS, que eu cheguei a usar, que era uma telinha preta, não tinha mouse, ambiente gráfico, nada disso. Depois do MS-DOS, teve o Windows 3.11, não tem o símbolo dele aqui. Depois veio o Windows 95, 98, ME, XP, o 7, o 8, o 10, né? Então, esses aqui são os sistemas operacionais da Microsoft para usuário doméstico, para os computadores de casa, assim, iguais os nossos, tá?
No canto superior direito, aqui a gente tem alguns exemplos de Linux. Então, o Ubuntu, que nesse momento é o sistema operacional que eu uso, o Debian, o Fedora, o Mint, o OpenSUSE, Red Hat. Então, esses aqui são exemplos de Linux. Aqui no meio da tela, do lado esquerdo, nós temos exemplos de sistemas operacionais da Apple. Então, são os macOS com várias versões. Assim como a gente tem o Windows 98, 7 e tal, o macOS também tem as suas versões, né? Até a versão... não lembro qual que é... A que foi a última, ele tinha... Os codinomes das versões eram felinos. Eu amava, né? Então, por exemplo, esse aqui era o Snow Leopard, que era o leopardo da neve. Essa versão aqui era Lion, né? Essa aqui era o Mountain Lion, que era o leão da montanha. Depois eles abandonaram isso, então eu não gosto mais. Eu gostava quando era nome de felinos. Aqui no meio, no centro, do lado direito, a gente tem aqui o Kali Linux e o Mandriva, que também são exemplos de Linux ainda, mas tem o Unix e o FreeBSD, que vão para o lado da família Linux, mas são mais voltados para servidores, e não é tanto para computador, assim, pessoal, né? O Kali Linux também, não é para a gente ficar usando, assim, no dia a dia, tá? E aqui embaixo, a gente tem sistemas operacionais que são ou foram feitos com o objetivo de controlar dispositivos móveis, principalmente celulares, tá? Então, o iOS, que tem várias versões, aqui tem o símbolo do iOS 8 e o iOS 7, que são dos dispositivos móveis da Apple, né? Celular e tablet. E aqui no meio tem o BlackBerry, que foi da empresa BlackBerry mesmo. Eu acho que ainda existe, BlackBerry acho que ainda tem. O Windows 8 Phone, né, o Windows Phone era uma versão da Microsoft, né, do Windows da Microsoft para celulares. Já foi descontinuado, tá? Durante alguns anos a Microsoft investiu aí nesse sistema operacional dela para celular, mas não teve jeito. Com o passar do tempo, ou os celulares tinham Android, ou tinham o iOS. Os celulares com Windows não fizeram muito sucesso. Ele é pesado para o celular, ele já é para o computador, no celular ele ficava mais ainda. As funcionalidades e as praticidades do Android e do iOS acabaram... matar é uma palavra muito forte, né? Mas acabaram fazendo com que a Microsoft tirasse aí essa versão de celular do sistema operacional dela, e ela continuou só em servidores e computador doméstico mesmo. O Symbian OS também, se eu não me engano, ele era da Nokia, que é uma fabricante de celular, mas depois foi meio abandonado. E o Android, tá? O Android tem várias versões, a gente vai chegar a passar por algumas delas depois. Aqui tem algumas perguntas para depois vocês lerem e pensarem um pouco. Não vai dar tempo da gente discutir isso agora, mas isso vai virar uma atividade lá no Moodle, que eu vou colocar hoje ainda, eu aviso para vocês depois pelo Swap. E essa atividade que a gente vai fazer essa discussão sobre essas perguntas vai valer como presença desta semana e da semana passada. Tá? Então, fiquem de olho, eu vou avisar também, vai chegar pelo e-mail de vocês e lá no Swap uma notificação, até hoje de tarde, o Nokia, o Chuck Norris, né, dos celulares é o Nokia, eu já tive Nokia. Eu vou abrir um fórum e vou colocar uma pergunta e a gente vai discutir, tá? Então, para ter presença, vocês vão precisar participar desse fórum, da discussão do fórum, tudo bem? Mas depois eu coloco a atividade lá e mando as instruções. Então, nós não vamos discutir esse slide agora, mas aqui tem algumas perguntas, né? A gente tem vários sistemas operacionais. Então, quais são as vantagens de cada um, né? Por que um macOS ou um equipamento? Ó, vamos tomar cuidado, às vezes, com as conversas paralelas e vamos prestar atenção. Depois a gente abre umas conversas. Por que as pessoas querem ter tanto um computador ou um celular da Apple, né? Por que é tão desejado? Por que o Windows é tão famoso? Por que ele também é tão utilizado, né? Por que o Linux é rotulado de um sistema operacional difícil?
Qual que é o público-alvo de cada um desses sistemas operacionais? Então, dei uma pensada, às vezes uma pesquisada nisso, mas a gente vai abrir a discussão lá no fórum, tá? Agora a gente vai passar um pouquinho pela história dos computadores, para vocês entenderem como que a gente chegou até hoje. Vocês já nasceram na última geração, né, da computação. Então, mas como é que foi esse caminho até aqui, tá? A primeira geração da computação moderna, porque a gente teve alguns computadores mais arcaicos antes disso. Mas a primeira geração da computação moderna nasceu ali na década de 1940. Então, vai de 1945 até 1955. Eram computadores que não tinham sistema operacional. Ele só tinha o hardware. Quem que controlava o hardware? Ele mesmo. As operações, a programação dele, a forma de instrução, do que ele precisava fazer, era toda feita em hardware. Só que a utilização dele naquela época também era bem diferente da utilização que a gente faz hoje. Como eu disse para vocês, os computadores basicamente nasceram para fazer cálculos. Então, eles faziam contas. Fazer esse tipo de programação em hardware é mais fácil. Não dá para a gente utilizar da forma como a gente utiliza hoje, sem ter um sistema operacional, mas naquela época tinha, tá? O representante mais emblemático, assim, mais famoso dessa geração é o ENIAC. O ENIAC é um computador, se eu não me engano, começou a ser usado em 1946. Ele ocupava um andar inteiro de um prédio, se eu não me engano também, ele tinha 12 metros por 25 metros, alguma coisa assim. Isso era um computador só, tá? Era uma coisa muito grande. E por que ele era grande? Porque ele era baseado nisso aqui. Os elementos, né, de armazenamento da informação dele eram as válvulas. Vocês estão vendo o cara ali segurando a válvula, né? A válvula perto da mão dele. Parece uma lâmpada, dessa lâmpada mais antiga. A ideia é basicamente a mesma, né? E a aparência também um pouquinho. Então, se vocês pensem, para que um computador funcionasse, precisava de milhares de válvulas para guardar as informações, né? Eram elas que guardavam os zeros e os uns, né, os bits. Agora, que tamanho que tem que ser um computador para que dentro dele caiba milhares desses elementos? Então, por isso que os computadores naquela época eram tão grandes. O que possibilitou que o tamanho dos computadores fosse diminuindo e que hoje a gente chegasse nisso aqui, né? Isso aqui é muito mais. O celular que a gente tem hoje na mão, ele tem muito mais recurso e a capacidade de processamento dele é infinitamente muito maior do que os primeiros computadores que a gente tinha nessa época. Eles não faziam nada perto do que um celular da gente faz hoje. Mas o que possibilitou que a gente fosse diminuindo o tamanho desses computadores? A troca desses elementos aqui. Então, a primeira geração era a válvula. Elas eram grandes, então os computadores precisavam ser grandes para poder caber milhares desses elementos lá dentro. Aí, ali em torno de 1955 a 1965, passa para a segunda geração da computação moderna. O que causa essa mudança de geração, né? Qual que é ali a novidade que chega que faz com que a gente tenha uma nova geração de computação? As válvulas são trocadas por transistores, tá? E nessa época a gente tem a sequência de comandos, tudo isso é gravada em cartões perfurados. Então, essa geração é a geração dos computadores que utilizavam cartões perfurados. Aí a gente já tem software nas máquinas, tá? Mas o que são os transistores? São estes elementos aqui, tá? Ele deixa de ser aquele elemento enorme e passa a ter ali 1/20, né, do tamanho. Ainda são elementos que dá para a gente ver a olho nu, tá? Precisava ali de se eu não me engano, esses transistores que estão aqui nesse papel milimetrado, essas linhas mais grossas, de uma para outra, acho que tem 1 centímetro, tá? Então, se a gente pegar esses transistores maiores, essa parte preta dele, tirando as hastezinhas metálicas, tem ali, acho que em torno disso, de 1 centímetro. Então, a gente passa disso aqui, que era muito grande, tinha, sei lá, eu ali 15 centímetros, para elementos que têm 1 centímetro. A gente diminui bastante o tamanho do elemento principal do computador. Então,
Então, se eu preciso colocar milhares dentro de um computador, eu já não preciso ter um computador tão grande, porque milhares de válvulas ocupam muito mais espaço do que milhares de transistores. Aí a gente já consegue ter a diminuição do tamanho desses computadores, tá? Depois de 65 até 1980, a gente tem a terceira geração da computação moderna. Qual que é a mudança, né? A gente passa de transistores para circuitos integrados. O elemento fundamental ainda são os transistores, só que eles diminuíram muito de tamanho. Aqui embaixo a gente tem aqui os chips, né? Dentro de cada chip desse aqui, que tem 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, aqui dentro a gente tem milhares de transistores. Eles passam a ficar tão pequeno que um só a gente não consegue ver a olho nu, como a gente via aqui, né? Cada transistor daquele diminuiu tanto de tamanho que agora a gente colocou milhares, centenas deles aqui dentro dos chips. Então, eu consigo diminuir ainda mais o tamanho dos computadores. É nessa geração aqui, nessa época, que é lançado o IBM PC, com um computador da IBM, não, em 85, perdão. Aqui foi o IBM 360, que é uma máquina que possuía o seu próprio sistema operacional. Na geração anterior, a gente conseguia programar a máquina ali através dos cartões perfurados. Aqui a gente já tem um sistema operacional próprio, cada máquina tem o seu. Mas ainda são equipamentos um pouco grandes, né? Tá vendo, ó? Os chipzinhos com milhares de transistores ali no dedo do cara, né? Naquele chip que tem o tamanho, o comprimento ali de um grão de arroz, eu tenho milhares de transistores ali dentro. Então, agora eu juntei tudo e consegui deixar a peça bem pequenininha. A quarta geração, que é de 1981 até hoje, a gente tem a produção dos circuitos integrados em larga escala, que é a diminuição mais ainda dos tamanhos dos transistores, tá? Então, hoje em dia, dentro de um chipzinho, não faço ideia de quantos transistores que a gente tem, mas é uma quantidade muito grande. Nessa época, a gente teve o desenvolvimento do Unix, e ele é um sistema operacional mais voltado para servidores. Outros sistemas operacionais baseados em Unix também foram lançados nesta época, tá? O MS-DOS da Microsoft é dessa época também, eu trabalhei bastante com ele. O Linux. E em 1985, a gente tem o lançamento do IBM PC, que é essa maquininha que está aparecendo aqui na foto. Veja bem, aqui eu tinha um computador que era maior do que uma geladeira. Já tinha diminuído bem de tamanho, né? Mas ele ainda é grande, tá? Aqui eu tenho um computador que cabe em cima de uma mesa, que, né, não é tão prático assim, mas que eu consigo carregar de um lugar para outro. Então, esse lançamento do IBM PC, o PC é de personal computer, né, um computador pessoal, aí sim começa a divulgar muito, a democratizar, né, a aumentar a utilização dos computadores, porque eles ficam mais baratos, eles ficam menores, eles ficam portáteis. Antes, para você movimentar um computador, ele era muito grande, você não tinha como ficar colocando ele de um lugar para outro. Com um computador pequeno assim, você consegue ter um para cada funcionário do escritório, a coisa fica bem mais simples, né? Então, é nessa geração que a gente está nesse momento, na quarta geração. De lá para cá, a gente não teve nenhuma grande mudança, assim, que fizesse com que a gente tivesse uma nova geração. Então, estamos esperando aí pelas novidades da informática, né? Sempre tem na tecnologia. Aqui a gente tem a definição de um sistema computacional moderno. Sistema computacional é um computador, não é um sistema porque ele tem vários elementos dentro dele, tá? Então, hoje em dia, um sistema computacional moderno, ele tem um ou mais processadores, ele tem memória principal, ele tem discos para armazenamento, pode ter impressoras ligadas a ele, teclado, mouse, monitor, interfaces de rede e outros dispositivos de entrada e saída. Depois, mais para frente, a gente vai entender o que são esses dispositivos de entrada e saída. Mas são todos elementos aqui que a gente conhece, ou pelo menos às vezes já ouviu falar. Tem uns que a gente não fica vendo diretamente, mas já ouviu de longe, assim, né? O que é processador, o que é memória principal, a gente já vai ver.
Não hoje, na próxima aula provavelmente. Discos, mais impressora, né? O computador todo montadinho com seus dispositivos internos, a gente vê. Impressora a gente sabe o que é, teclado a gente vê e sabe, mouse, monitor também. Interfaces de rede são as placas de rede, né? Então, tudo isso hoje em dia compõe um sistema computacional moderno, tá? E por isso que existe o sistema operacional. É ele que vai fornecer um modelo e fazer o gerenciamento de todos esses recursos mencionados. Quais recursos? Esses aqui que um sistema computacional moderno tem, tá? Então, quem que vai gerenciar e fazer tudo isso, trabalhar em conjunto e acessar todos esses recursos e controlar a utilização desses recursos todos? O sistema operacional. Para facilitar ainda mais a utilização do sistema operacional, hoje em dia nós temos as interfaces gráficas, né? As GUI, tem uns que chamam Graphical User Interface. Que é isso aqui? Eu tenho mouse, eu tenho janela, né? Isso torna mais fácil a utilização, é mais intuitivo. Até algum tempo atrás, o que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, ó. A telinha preta, né? Onde eu vou dando os comandos e as coisas vão acontecendo. MS-DOS era assim. Windows, até boa parte das primeiras versões do Windows tinha parte gráfica, mas aqui na tela preta, né? O prompt de comando a gente conseguia fazer muita coisa, depois foi perdendo um pouco do poder. Mas tem gente que tem dificuldade, não é para qualquer um. Administrativamente, eu como trabalho com redes, com servidores, fui no decorrer do tempo precisando aprender a trabalhar com isso, não tinha jeito. Mas um usuário normal, né, doméstico, ele não precisa saber mexer com aquilo lá. Se souber, às vezes é interessante, mas não precisa, ele vai usar isso aqui, um ambiente gráfico, ele precisa fazer um texto, ele precisa fazer uma pesquisa no navegador, e tudo isso é mais fácil de fazer no ambiente gráfico. Eu consigo fazer naquela tela preta, no Linux a gente consegue, mas aqui é mais fácil, é mais simples, tá? Então, a interface gráfica aqui ajuda bastante também, tá? Vamos lá, vamos entender agora onde que o sistema operacional se encaixa dentro do computador. Nesse esquema aqui, nessa camada mais baixa, que está toda em cinza, eu tenho o hardware do computador, tá? Logo acima do hardware, tudo que eu tenho acima dele é software, ó, tudo é software. Só que eu tenho camadas de software. Eu tenho o modo núcleo, né, o software no seu modo núcleo, que é o sistema operacional. É ele que está em contato direto com o hardware, tá vendo? Acima do hardware, o primeiro software que vem é o sistema operacional. E acima dele, aí eu tenho os modo usuário, né, que são softwares que estão nessa camada de modo usuário. Então, são programas de interface com o usuário, aí eu tenho navegador web, leitor de e-mail, que vocês nem devem saber mais o que é, reprodutor de música, editor de texto, estão nessa última camada aqui, em contato direto com o usuário, tá? Então, o que é um sistema operacional? É um programa intermediário, ele fica no meio, ele faz ali a mediação entre o hardware e o usuário. Ele que faz esse meio de campo para a gente, tá? Por exemplo, vamos ver uma tarefa simples que o usuário precisa fazer. Copiar um arquivo para o pendrive. Eu tenho aqui um texto, um trabalho, alguma coisa, preciso copiar para um pendrive que eu tenho que levar comigo para algum lugar. Alguns passos que estão envolvidos nesse processo são, a hora que eu vou mandar copiar, verificar se o pendrive está conectado no computador. Verificar se o barramento, que é o caminho que a informação vai precisar fazer de onde ela está até chegar no pendrive, se está livre, se não está sendo utilizado por algum outro recurso. Solicitar para o dispositivo, que é o pendrive, informações sobre o sistema de arquivos, que a gente vai ter depois um trabalho só sobre o sistema de arquivos, fiquem tranquilos. Solicitar para o dispositivo, né, verificar nele se tem espaço livre. Já deve ter acontecido com alguém isso, tentar copiar um arquivo do computador para o pendrive e aí abrir uma janelinha, que não há espaço suficiente no dispositivo. Quem que fez aquela verificação? O sistema operacional, né? Caso houver espaço, vai enviar um aviso para o dispositivo solicitando o início da transferência.
vai aguardar a resposta para começar o envio. Vai enviar o primeiro bloco de informações, porque ela, né, o arquivo não é enviado todo de uma vez de um lugar para o outro, ele vai sendo dividido em pedacinhos. Enviar um novo bloco, e aí vai fazendo isso, vai enviando até enviar o arquivo inteiro. Você, usuário final do computador, precisa se preocupar com isso? Não, é o sistema operacional que vai fazer isso. A hora que você mandar copiar, se você não estiver conectado, está aparecendo ali, mas ele vai avisar que o dispositivo foi desconectado, vai avisar que não tem espaço, vai avisar que... Então, é o sistema operacional que faz todo esse trabalho para você. Então, esses problemas e dificuldades, é ele que se preocupa e te dá mensagens que te fazem usar o computador com mais facilidade, tá? E café. Outra função que a gente já viu lá no começo é fornecer uma alocação ordenada e controlada do hardware. Hardware, vamos lembrar, é a parte física do computador. Eu tenho coisas no computador que vários programas, às vezes, ou se eu tenho mais de um usuário no computador, mais de um usuário, preciso usar aquele recurso. Mas se eu só tenho um, como é que eu vou fazer? É como se eu tivesse uma sala que tem 10 pessoas e eu tenho uma cadeira só. E todo mundo precisa sentar um pouco para descansar, né? Porque senão uma pessoa só vai ficar sentada e 9 vai ficar em pé o tempo inteiro, ou então eles vão ficar saindo no tapa para ver quem que vai sentar. Se eu fizer uma ordenação daquilo, falar assim, ó, cada um vai ficar sentado 5 minutos. E aí eu dou uma ordem, você é o primeiro, você é o segundo, e vou intercalando. Então, o primeiro senta, fica 5 minutos, deu 5 minutos ele levanta, o segundo senta, fica... Todo mundo usa a cadeira, todo mundo descansa um pouco. Só precisa ter alguém que faça essa ordenação, que faça esse controle, tá? Existem situações muito parecidas com o hardware. Quem que vai ordenar isso e controlar? O sistema operacional, tá? Eu já dei aqui o exemplo, por exemplo, da impressora, né? 2 pessoas precisam imprimir, então elas vão enviar para uma impressora compartilhada. Aí é o sistema operacional do meu computador que primeiro vai lá e verificar, eu já tenho um documento na fila de impressão, então vai colocar ele na fila também, vai verificar na hora que a impressora terminou de fazer essa impressão e me avisar, o documento foi impresso, eu só mando imprimir. O restante, quem vai se preocupar é o SO. Agora, como é que vai ser o nosso último assunto de hoje, tá? Vai dar tempo de terminar certinho no prazo. Quais são as formas que o sistema operacional usa para fazer esse gerenciamento de recursos, né? Como é que ele controla? Como é que ele ordena a utilização desses recursos que são limitados? Ele tem 2 formas de fazer isso, 2 formas principais, tá? O gerenciamento é feito por compartilhamento no tempo ou no espaço. Compartilhamento a gente também vai chamar, de multiplexação. Então, compartilhamento e multiplexação são a mesma coisa, tá? Vamos falar compartilhamento por enquanto, que é uma palavra mais familiar para vocês. Então, o sistema operacional, ele faz o compartilhamento de um recurso ou no tempo ou no espaço. É assim que ele faz com que todo mundo que precise consiga utilizar um recurso. Vamos dar exemplos práticos aqui para ficar mais fácil, né? Um exemplo de compartilhamento no tempo é a CPU, que a gente vai ver mais para frente em detalhes, mas por enquanto, CPU vocês já devem ter ouvido falar, né? Essa palavra não é uma palavrinha, é uma sigla, né? Alguém aqui já ouviu falar em CPU? Acabou de coisar no negócio de hardware. O professor de hardware falou. Tá, então espero que vocês saibam agora, então, CPU é o quê? Pode falar com as melhor palavras. não tentar falar, porque eu vou falar coisa do negócio. Então, Eu acho que é como se fosse o cérebro, né, do computador. Isso, a gente vai... Eu acho que todo mundo aqui pegou a época do computadorzão com CPU, não pegou? Eu peguei, pelo menos. Isso. Não, é isso. Eu vou até botar uma imagem aqui
Vocês chamam isso aqui de CPU? Não. Eu Não, chamo isso daí coisa de gente burguesa. meu É era isso. mais antigo. Era bem mais antigo. Tá. Era Aqueles daqueles que era contador de branco. tubo. Exato, que era branco. Aí eram uns tubos assim, ó. Não é esses Ou daí, não. seja, era esse aqui. É, Isso. É esse mesmo. professor. Não. Isto Ele não chegou branco. é uma CPU. Isso aqui é um Isso é só o gabinete. gabinete. ah, Entenderam? É por isso que eu falei. entendi. Vocês precisam tanto da minha aula quanto da do Bia, sabendo dar o nome certo para as coisas. Isto aqui é um gabinete. Dentro do gabinete vai a CPU. Vamos descobrir, você deve ter visto, o Bira É a falou. central de processamento, não é? Isso, central de... É o processador. Aqui, isso aqui é uma CPU. Ou várias, né? Pode ter vários núcleos aqui dentro. Ah, então eu tenho uma CPU separado do. Não tá dentro do gabinete, mas eu tenho No ela sem. computador aqui. Eu tenho várias É. fora também. Uma aqui, tá na minha sala lá no Instituto. Isso. Mostra uma i9, professora. Oi? Mostra uma i9. Não entendi ainda. Processador i9 da Intel. Ah, moça, não, esse aqui é um i9. Né? Então, processador é a CPU. CPU é a sigla em inglês para central de processamento, né? Central única de processamento. Unidade central de processamento, oh meu Deus do céu. CPU, Central Processor Unit, que é isso aqui, tá? Isto aqui, o outro que eu mostrei, que é esse aqui, né? Isto aqui é um gabinete. Não importa se é esse pretinho mais moderno, se é aquele de gamer, cheio de luzes piscantes, e se é aquele badgezinho antigo, isso aqui é um gabinete. Combinado? Muito bem. Então, Ô, prof, Oi, diga. e o que muda entre eles? Não, isso aqui é aquela parte, é uma caixa onde as peças do computador vão todas ali nele. Então, a placa-mãe, o processador, o drive de CD, DVD, o HD, vai tudo dentro dessa caixa, do gabinete. A placa de rede, a placa de vídeo, vai tudo ali, tá? O processador, que é esse aqui, é um dos elementos que está lá dentro do gabinete. O gabinete é como se fosse um armário para a gente guardar tudo isso lá dentro. Beleza? Beleza. Ok. Sim. Então, processador é uma coisa que a gente tem um só dentro do computador. Então, é um recurso limitado. Hoje, né, se a gente pensar em processadores mais modernos, a gente tem vários núcleos de processamento dentro dele. Mas vamos simplificar a coisa, vamos imaginar que a gente tem um processador. Aí, o que acontece, né, que é a CPU. Então, quando eu falar processador e CPU, a mesma coisa, tá? CPU e gabinete, diferente. Então, CPU, processador, eu tenho um só ali no sistema computacional. Só que todo mundo precisa usar. Porque como alguém aqui já fez a comparação, que o Bira deve ter falado lá na aula de hardware dele, o processador a gente compara ao cérebro humano, então é o cérebro do computador, é lá que todos os raciocínios lógicos, comparativos, os cálculos, o processamento mesmo é feito onde? No processador, certo? Então, todos os elementos do computador precisam usar o processador. Todos os programas que eu estou usando, ó, nesse momento eu estou com leitor de PDF, um cliente de WhatsApp, o Teams, o Firefox, o terminal e um navegador de arquivos. Todos esses programas precisam usar a CPU. Fora isso, eu tenho outros programas que são do próprio sistema operacional, que não estão nem em contato comigo e que precisam usar a CPU também. Então, se eu tenho um recurso limitado e vários querendo utilizar, como que o sistema operacional vai gerenciar? Então, lembra que eu falei aqui, ele vai usar duas formas de compartilhamento desses recursos, ou no tempo ou no espaço. A CPU, o processador, é um elemento de exemplo de como o sistema operacional compartilha esse recurso no tempo, que é semelhante ao exemplo da cadeira que eu dei. Eu não falei que tem 10 pessoas na sala, eu tenho uma cadeira só.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, cada pessoa vai ficar sentado 5 minutos na cadeira. Passou 5 minutos, ela levanta, outra pessoa senta. 5 minutos é um intervalo de tempo. Então, o processador, a CPU, é compartilhada com todo mundo que precisa usar ela dessa forma, compartilhada no tempo. Então, o sistema operacional faz uma lista de todo mundo que precisa usar a CPU, dá uma ordem, uma sequência para todo mundo, e aí todo mundo usa a CPU um pouquinho, porque não tem jeito. Se eu vou fazer os meus cálculos, tudo, não dá para a CPU fazer um pouco dos meus cálculos e um pouco do cálculo do meu vizinho aqui. Não, ela precisa se concentrar e fazer todas as operações que eu estou precisando, tá? Então, a CPU, ela é usada em cada vez por um elemento só. Então, eu uso a CPU, vamos só, 10 segundos. Passou os 10 segundos, mesmo que eu não tiver acabado de fazer aquilo que eu precisava, eu paro o que eu estou fazendo e deixo o próximo usar a CPU. Quando todo mundo da fila usar o seu intervalinho de tempo, aí volta para mim. Aí eu uso mais 10 segundos. Se acabou, eu libero. Se não acabou, eu paro o que eu estou fazendo e passo para o próximo, tá? Então, o processador é compartilhado dessa forma, é feito o compartilhamento no tempo. Já a memória principal, a memória RAM, é feito um compartilhamento no espaço. Alguém aqui já ouviu falar da memória RAM? A gente vai falar mais a fundo dela depois, mas alguém já escutou essa palavrinha, memória RAM, memória principal? Já, ela que faz meu celular travar tudo. Verdade só. Fisicamente é isso aqui, né? Deixa eu ver se eu acho ele pregado numa placa-mãe aqui. Parece aquele chiclete de tirinha, né? Menina, que doideira. Então, é um circuito integrado, né? Aquele tá em verde, e essa pastilha preta é um chip que tem milhares de transistores ali. É aqui que estão armazenados os transistores também, né? Então, essa memória, que a gente chama de memória principal, assim como o processador, todo programa que está rodando no computador nesse momento precisa usar a memória RAM. Então, esses dois elementos são fundamentais, processador e memória RAM. Todo programa que está aberto, todo programa que está rodando, incluindo o sistema operacional, precisa usar processador e memória principal, memória RAM. Então, se todo mundo precisa usar, o sistema operacional precisa gerenciar e controlar para que todo mundo consiga. Então, a gente já viu aqui que a CPU é no tempo. Cada programa que precisa usar a CPU recebe ela e usa durante o intervalo de tempo. Acabou, ele para e passa para o próximo. A memória RAM é compartilhada de uma forma diferente. Ela consegue ser dividida em vários pedaços para que vários programas usem ela ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o compartilhamento dela no espaço. Eu divido, né, a quantidade que eu tenho total de memória, eu divido em pequenas porções e dou um pedaço da memória para cada programa, para que ele seja armazenado ali e possa usar, tá? Esse tipo de compartilhamento é chamado de compartilhamento no espaço, porque eu recebo um pedaço da memória para eu usar, um espaço da memória para eu usar. Então, aquele pedaço é meu. Tem um pedaço no vizinho ali que é de outro, mas aquele ali é meu. Vocês entenderam? Duas formas diferentes, CPU e memória. CPU eu não consigo dividir ela para que mais de um use ao mesmo tempo. Então, eu faço compartilhamento no tempo. Cada programa recebe a CPU e usa ela durante um intervalo de tempo. A memória, eu consigo compartilhar, eu consigo ter vários programas usando ela ao mesmo tempo. Então, eu divido em espaços, em pedaços, e dou um pedaço daquele para cada um que precisa. Tudo bem? Sim. Conseguimos ver tudo. Esse era o nosso assunto de hoje. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Pois muito bem. Tá tudo gravado. Vou fazer o download do vídeo. Até de tarde ele já deve estar lá no Moodle também. E a atividade que vai contabilizar a presença dessa semana e da semana passada também vai estar lá, ok?
Tá bom. Professora, a gente vai usar matemática na sua aula? Você vai usar matemática? Matemática a gente usa tudo, né? Meu Deus. Matemática é uma coisa que está presente em tudo na nossa vida. Até Mas o não, quinto ano você eu tem- sabia matemática. Depois do quinto ano foi só ladeira abaixo. Não, agora vai ser ladeira acima, você vai ver só. Vou parar a gravação. Ai, gente, estava gravando.